usá-lo como instrumento nas tuas mãos, Senhor, que ele possa ser um canal de bênção para transmitir o recado, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estar com os irmãos aqui. E meio que de surpresa, mas tendo a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É sempre uma alegria. E eu fiquei me perguntando o que eu poderia compartilhar com os irmãos hoje. E Deus colocou algo no meu coração. A primeira vez que eu ouvi, eu acredito que foi em 2000, que eu vi o pastor Eliel pregar, né, que a primeira vez que eu vi, tive que parar e prestar atenção, porque eu gosto muito de vê-lo ministrando, a forma como, com muita propriedade, ele ministra, né? É gostoso de ouvir. Eu gosto de pregação, não gosto de muito barulho, de muito estardalhaço. Eu gosto de... É música, é palavra. Eu gosto de coisa que eu escuto, eu posso processar. E a primeira vez que eu ouvi pregar, ele falou sobre isso, e que era um assunto que eu já vinha pensando sobre, já tinha lido, e ele trouxe uma palavra naquele dia muito marcante. E ele falou do cego. Em João 8, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. No capítulo 9, desculpa. João, no capítulo 9. Todos encontraram? That's why. Todos encontraram, irmãos? Vamos ler a partir... Vamos ler aqui a partir do versículo... Desculpa, irmãos. Tenho que trocar esses óculos. Ok, vamos ler a partir do versículo 24. O versículo que eu queria compartilhar com os irmãos, a base dele é o versículo 31, mas eu queria que a gente visse esse contexto. Eu diria, se colocasse um tema para essa mensagem, eu chamaria de um resumo do Evangelho segundo a ótica de um ex-cego. Amém? Eu vejo que esse homem foi muito feliz em fazer um resumo aqui do que é o Evangelho, do que deve ser o Evangelho para nós. A partir do versículo 24, ele diz assim: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse:
Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes, para que o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amém? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: quem pecou para que esse aí nascesse cego? Será que foram seus pais que pecaram? E Jesus disse: não, isso foi para que a glória de Deus fosse manifesta. E esse homem cego de nascença chegou e teve esse encontro marcante com Jesus e recebeu uma cura extraordinária. E passou a ver, não apenas no âmbito natural, mas principalmente ver verdades espirituais que precisamos enxergar. E tendo ele sido interrogado pelos religiosos da época, por aqueles que detinham o poder e que eram contra Jesus, ele falou: não, esse homem me abriu os olhos. E eles começaram a questionaram os pais falaram: pergunta a ele, porque ele tem idade, ele é de maior. Só para contextualizar com os irmãos aqui, né? E eles chamaram a primeira vez e ele falou: não, ele foi assim que ele fez, me encontrei com ele, ele me curou e tal. E agora eles chamam pela segunda vez. Não se conformaram e novamente chamaram este homem e disse: dá glória a Deus. Aqui, concorda conosco aqui, com a gente aqui, e nega. Na verdade, era isso que eles queriam, né? Que Jesus fosse profeta. Esse foi o questionamento deles. Nós não sabemos de onde ele veio. Quem é esse cara? Nós seguimos os mandamentos de Moisés. Os cegos, os religiosos, sempre vão se apoiar, se estabelecer na religião, em dogmas, em mandamentos, nessas coisas. Mas Jesus chegou trazendo um outro evangelho, uma outra verdade. E esse homem disse assim: olha, eu sei, o que eu sei é que eu era cego, e agora vejo, como o pastor pregou naquela vez. Eu era cego, e agora eu vejo. Eu me lembro de Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Porque eu falava que não entendia, mas agora os meus olhos te veem. Isaías diz assim, no ano em que morreu, no capítulo 6, o rei Uzias: eu vi o Senhor
Precisamos ter uma visão do Senhor. E este homem teve em 2 sentidos. Assim como Paulo teve seus olhos abertos, caíram nas escamas e ele pôde ver. Precisamos ter nossos olhos iluminados para que possamos ver a verdade do Senhor. E esse homem aqui, para mim, ele faz um resumo do Evangelho. Esse homem aqui, ele fala uma coisa muito séria, defendendo aquele que o havia curado. Ele começa a falar o seguinte, olha, ele diz, mas nós não sabemos de onde ele vem. Quem é esse cara que chegou aí agora, diz que é filho de Deus e tal. E ele faz um resumo muito sábio, porque ao mesmo tempo ele se protege, porque os seus próprios pais, já temendo, disse, não, pergunta ele, porque ele é de maior. E eles sabiam as intenções daqueles homens religiosos que queriam, na verdade, desconstruir Jesus, e todos aqueles que se associassem, que apoiassem, né? Aí ele fala assim, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ao mesmo tempo ele estava dizendo, não, esse cara é como Nicodemos. Nicodemos chegou lá pelas meia-noite, lá diante de Jesus, falou, mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer esses milagres, essas maravilhas que Jesus operou, se Deus não for com ele. Ele diz assim, então, ele diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade. Aqui está um resumo do Evangelho. O Evangelho consiste em renúncia, em abrir mão do nosso eu, isso que nós temos falado. O Senhor Jesus, no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? Ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino, o governo de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas os religiosos sempre vão tentar se apoiar na religião. Sempre vai tentar se apoiar numa justiça própria que eles estabelecem para poder fugir, na verdade, da responsabilidade de abrir mão, de renunciar e fazer a vontade de Deus. Jesus foi ouvido por Deus porque temia a Ele e fazia a sua vontade. Esse Evangelho de João é o que mais declara essa verdade. O próprio Senhor Jesus dizendo assim, porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As coisas que eu faço porque vejo o meu Pai fazendo. Ele tinha essa convicção. Então Jesus, o cego aqui, esse ex-cego, né, de nascença, ele faz esse resumo e ele estabelece, sabemos, né, ele deu uma tacada, né, que ele se protegeu e deixou a responsabilidade e levou aqueles homens a pensar. Porque vocês são os mestres, vocês são religiosos, e vocês sabem que Deus não ouve a pecadores. Ou seja, esse homem não é pecador. Ao mesmo tempo que ele defendia aquele que o curou, ele diz, Deus não ouve a pecador. Mas se alguém teme ao Senhor e faz a sua vontade, a esse ouve. E o Evangelho é justamente isso. É que o governo de Deus seja estabelecido em nossos corações e não o nosso próprio governo. É nós temermos ao Senhor e abrirmos mão da nossa própria vontade. Se alguém quiser vir após mim, negue-se
a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a palavra de Deus, ela não muda. Se nós formos ao Velho Testamento, nós vamos ver essa verdade declarada pelo sacerdote, profeta Samuel, lá no capítulo 15, 22 de 1 Samuel. A Bíblia diz que tem, porventura, Deus prazer em sacrifícios, em holocaustos, né? Não tem o Senhor mais prazer em que lhe obedeçam? Não é isso que a palavra fala? 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. O Evangelho nos fala de obediência a Deus, o Pai. Quando nós voltamos ao início de tudo, quando nós voltamos à origem no jardim, quando o homem pecou, e o ardil foi justamente em ser independente e fazer não a vontade do Pai, e sim a sua própria vontade, em conhecer o bem e o mal, e ser igual. O diabo conseguiu tentá-los com esse ardil, com essa mentira. E aí se estabeleceu no interior do homem o pecado, que se opõe a Deus. No capítulo 8 de Romanos, nós vamos ver essa verdade bem clara. O capítulo 7 também, Paulo diz assim: é porque eu sou um homem vendido como escravo, vendido ao pecado. Diz que o pecado habita agora no homem. Mas no capítulo 6 fala que, embora ele habite em nós, nós não devemos, como mortos com Cristo, ressurgidos com Ele, nos curvar ao pecado, né? Portanto, não reine o pecado. Quem tem que reinar hoje é Cristo. Amém? Mas ele fala dessa verdade que se estabeleceu, e agora esse cego aqui, ex-cego, ele fala assim: olha, se nós abrirmos mão das sugestões do pecado que habita em nós e obedecermos, que Paulo no capítulo 7 aí também ele fala que com a mente, ele tem a intenção de obedecer, de fazer o que é agradável a Deus, mas a nossa carne nos puxa, nos arrasta para tudo o que é contrário a Deus. Amém, irmãos? E ainda no Velho Testamento, Deus falando através do profeta Jeremias, se você abrir no capítulo 7 de Jeremias, só ler alguns textos com essa mesma referência para que a gente possa se contextualizar aí. Capítulo 7 de Jeremias, vamos ler, assim que eu achar aqui, a partir do versículo... Gente, eu ainda não acostumei com esse óculos, não. Vamos ler a partir do versículo 21, no capítulo 7. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne,
Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Que coisa séria que a palavra de Deus está falando aqui. Assim como Samuel disse, Deus não tem prazer em sacrifícios, em holocaustos. O prazer dele é que o obedeçamos. O resumo do Evangelho é todo esse, é de nós entregarmos agora a nossa vontade, a nossa vida, e façamos a vontade de Deus e andemos nos seus caminhos, naquilo que Ele tem projetado para nós. Ele está dizendo aqui, eu nunca falei aos vossos pais, quando vos tirei do Egito, né, nada a respeito de sacrifícios e holocaustos, porque é isso que o ser humano tenta utilizar-se para justificar, para se auto-justificar, para justificar essa recusa em fazer a vontade de Deus. Aí tentamos fazer sacrifícios, tentamos agradá-los na força do nosso braço, do nosso coração malvado. E aqui o profeta está, Deus falando através do profeta, eu nunca falei nada a respeito de sacrifícios, de holocausto, eu não preciso disso. O que eu falei para vocês, né, da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Eu serei o vosso Deus. Não terás outros deuses além de mim. Você não será o seu próprio Deus. Quando ele diz que eu serei o vosso Deus, é que ele será soberano sobre as nossas vidas, governar as nossas vidas. E um menino se nos deu, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele estabeleceu, ele trouxe um governo, né, para nós, para que nós possamos segui-lo, servi-lo em obediência. E a religião, ela sempre vai tender a nos arrastar para esse lado do sacrifício. Hoje se faz tantas coisas. Eu estava vendo alguns vídeos outro dia e eu fiquei assim preocupado, porque a gente vê a prática dos cultos hoje. As pessoas têm tentado trazer de volta algumas práticas que não dizem nem respeito a nós, para tentar, de alguma forma, merecer, se podemos dizer assim, né? Merecer o favor do Senhor, para tentar justificar a sua própria desobediência. E um homem que durante sua vida toda foi cego, ele entendeu. Ele teve os seus olhos abertos, ele disse assim, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. O religioso, ele sempre vai para esconder, ocultar, maquiar o seu pecado, ele vai usar a aparência de piedade. Eles questionaram uma vez Jesus, no capítulo 15 de Mateus, eles se aproximaram de Jesus e falaram assim, por que comem os seus discípulos
sem lavar as mãos, que é a tradição, é a nossa tradição e tal, e tentavam de todas as formas pegar Jesus em alguma coisa, e Jesus fala: rapaz, agora por que vocês, por causa da vossa tradição, vocês anulam a palavra de Deus, e vocês não obedecem à palavra de Deus, e vocês simplesmente dizem que é corbã aquilo que poderiam oferecer ao Senhor, ou seja, a oferta alçada ao Senhor, aquilo que vocês deveriam fazer. Vocês não cuidam dos seus pais na sua velhice, e vocês dizem que isso é corbã, se escondem atrás da religião, da tradição. Então, os homens estavam sempre tentando, através da religião, esconder a verdade. Quando Jesus se aproxima e começa a pregar o Evangelho, Jesus fala alguma coisa muito interessante, que se alinha a isso que esse homem falou. No capítulo 11 de Mateus 31, se não me foge a memória, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora ele fala algo: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo aqui está apontando para governo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se o homem não estiver baixo o governo de Deus, baixo essas indicações que Deus faz, foi uma coisa só que Deus está dizendo ali, que requereu do povo, dos seus pais, que obedecessem a minha palavra e andassem em todos os meus caminhos. Para justificar a desobediência a essa ordem, a gente queima holocaustos. A gente faz sacrifícios. E é isso que a religião nos ensina. O capítulo 10 de Romanos, já estou acabando, Paulo fala justamente disso. Paulo aqui também faz um resumo muito interessante. E ele fala justamente disso. Ele fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ele coloca aqui a gravidade da não obediência aos desígnios, à palavra de Deus, e o apego a esses dogmas, essas tradições, a tudo mais que não é justamente a obediência, o recebimento da graça do Senhor. Fala assim: o bom desejo, o mais profundo desejo do meu coração, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque se continuar nesse pensamento, nessa atitude, se não agir a respeito, não tem salvação. Não tem salvação. Ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. A religião, ela tem essa aparência de piedade, de coisa boa, de que realmente é algo que estamos fazendo para agradar a Deus. Mas vocês têm zelo de Deus, mas sem entendimento. E não entende porque não conhece. Para entendermos, entre aspas, né, até onde nos é permitido, é preciso conhecimento. Ele diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus
e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quando a gente foge daquilo que o ceguinho falou, e a gente decide andar nos conselhos do nosso coração malvado, como Jeremias falou, e aí inventamos coisas que Deus não falou, que Deus não pediu, e nós sacrificamos. Já viu como é cansativo? A nossa vidinha, muitas vezes, religiosa. Cansamos, desanimamos. Isso é um sinal claro de que estamos fazendo aquilo que Deus não mandou, não pediu. Eu nem falei sobre isso com vocês, nem com vossos pais. Tudo que eu pedi é que me obedeçam e andem nos meus caminhos, nos caminhos que eu tenho estabelecido para vocês. Mas aqui Israel começa a estabelecer a sua própria justiça. O capítulo 3 de Filipenses, no versículo 9, Paulo faz outro resumo disso aí. Ele fala assim, olha, eu, pela sublimidade do conhecimento, esse conhecimento que eu quero, do conhecimento de Cristo, eu abri mão de todas as coisas. Ele diz assim, para ser achado nele. Para ser achado nele, não tendo justiça própria, que provém de leis, de mandamentos, mas a justiça que vem pela fé em Cristo. É isso que nos vai salvar, como Paulo coloca aqui. Não adianta sacrificarmos sem obedecermos. Amém? E ele segue falando aqui. O versículo 4 ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. Lá na Bahia, alguns irmãos costumam dizer assim que o alfabeto do crente é obedecer. Não é ABCD, né? É obedecer. E é verdade. Nós precisamos obedecer àquilo que Deus tem estabelecido por nós. Eu estava conversando outro dia com meus filhos. Sempre que tem oportunidade, a gente conversa muito. E eu tentando, de uma forma amorosa e sábia, pedindo a Deus, eu sempre converso com eles orando, né? Pedindo ao Senhor, me dá as palavras corretas aqui para eu falar e ficar marcado na vida deles. Porque, irmãos, a gente precisa falar aquilo que não, às vezes, a pessoa quer ouvir, mas que ela precisa ouvir. Nós precisamos ouvir aquilo não que a gente quer ouvir muitas vezes, mas que nós precisamos ouvir. E eu falando com ele, falando, filho, falando sobre obediência, né? Eu falando com ele, olha, Deus trata com a gente, falando justamente sobre essas situações. Deus trata com a gente assim, 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 e ele fica me ouvindo, e faz alguns questionamentos. E a gente precisa entender que nós não podemos manipular a Deus. Foi a minha conversa com ele, né? Ainda que nos doa, ainda que... Minha mãe costumava me dizer assim, e essas coisas marcam, né? Minha mãe costumava dizer assim, sempre assim, ela dizia, olha, a mais dura verdade é melhor do que a mais doce mentira. E essas coisas me levavam a pensar, me levam até hoje. A mais dura verdade é melhor do que a mais doce mentira.
E através de palavras como essa, de exemplos, é que nós marcamos a vida das pessoas. Então, fazer atalhos é o que o povo de Israel estava tentando fazer aqui. Fazer sacrifícios, fazer holocaustos, fazer diversas coisas. Eu estava vendo, como eu falei e fugiu o raciocínio, estava vendo alguns vídeos onde via algumas formas de culto onde as pessoas fazendo cada coisa absurda, que você percebe tinha um dos títulos de um dos vídeos que chamava até assim, Macumba Gospel, né? Mostrando alguns cultos. E você olhava assim, realmente, você busca base, contexto na palavra de Deus e você não encontra. Tudo isso para mascarar a nossa desobediência. Nós queremos mudar situações, quando, na verdade, o que precisamos mudar é o nosso coração. A mudança precisa ser feita em nós. E nós queremos mudar um exterior. Isso só traz cansaço. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O escritor aos Hebreus, eu me lembro que eu estava na África, na sacada do meu apartamento, lendo, e eu me deparei com essa palavra. Só para finalizar. Hebreus no capítulo 3. E essa palavra me impactou. E me levou a entender que a desobediência, a nossa desobediência, produz em nós, gera em nós incredulidade. Capítulo 3 de Hebreus. Vou ler a partir do versículo 15. Diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esse capítulo aqui, a gente vai ver várias vezes o escritor se referindo dessa forma, dizendo: olha, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação. Por vezes e vezes, aqui ele está falando, o Senhor se manifestou com sinais, com maravilhas, e ele descreve toda essa trajetória. E agora ele termina dizendo: mas quem foi que não conseguiu entrar no repouso? Quem foi que não conseguiu conquistar a promessa? Se você for no capítulo 14 de Êxodo, em diante, você vai ver ali que diz que quando Deus tirou o povo do Egito, saiu um misto de gente, né? E mulheres e crianças e gado e tal. Estimam aí
os estudiosos, cerca de alguns milhões, eu não me lembro com precisão o número, mas alguns milhões de pessoas. E durante 40 anos eles peregrinaram, é isso que esse capítulo 3 fala. E peregrinaram uma viagem que era para ser de 40 dias, durou 40 anos, por causa da desobediência. Por causa de querer fazer não o que Deus pede, o que Deus espera que façamos, mas o que o malvado coração, o enganoso coração, pede. O salmista diz assim: se eu atentar para o desejo do meu coração, o Senhor não me ouvirá. A mesma história do ceguinho lá. Deus não ouve o pecador, porque o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. Agora ele faz a questão, mas quem foi os que não herdaram a promessa? Quem foi que não entrou na terra, senão aqueles que provocaram por causa da sua desobediência? Eles não entraram por causa da sua incredulidade. Os que desobedeceram foram incrédulos. A nossa desobediência gera em nós incredulidade, ou reflete a nossa incredulidade. Podemos colocar dessa forma. Então, irmãos, que nós possamos obedecer ao Senhor. E o que eu falava com meu filho era justamente isso. Obedecer. Devemos obedecer ao Senhor. Obedecer de todo o nosso coração. Eu falando assim, olha, o Pai te ama. E o Pai não vai falar nada para você que seja para o seu mal. Você acredita que o Pai te ama? Sim, acredito. Então, nós não vamos, ainda que você não entende naquele momento ali, né? Mas o pai, a mãe, os pais que estão aqui, você não vai falar nada para o seu filho, né? Que seja para o mal dele. Mesmo que ele não entenda, ele parou, ficou me olhando assim. Eu falei, às vezes Deus nos pede algo e nós não entendemos, mas é para o nosso bem. Vamos obedecer, nos dispor a obedecer os nossos pais, ou ao nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Você quer ver uma coisa que me intrigava? E às vezes me intriga por causa da rebeldia do meu coração? Lendo os evangelhos, aí uma fala de Jesus diz assim, se teu irmão ou inimigo pecar contra ti, vai tu a ele e pede perdão e se ele te ofende, você que tem que ir. Eu falei assim, Jesus está enganado aqui. Que é isso? O nosso orgulho já fala isso, né? Mas o conselho de Jesus é assim, não vai você. Porque a palavra de Deus é remédio. Se nós ouvimos o que Ele diz, nós ficamos livres. Ele diz que Ele nos chamou para a liberdade. E nós perdoamos ao que nos ofende. Você vê que é um paradoxo, um antagonismo total àquilo que nós, a nossa reação natural, por causa da nossa maldade mesmo. Seu inimigo pecou contra vocês, assim, abençoai, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os. Mas como assim? Não para quem quer ser exaltado, se humilha. Não um caminho contrário. Mas por que Deus fala essas coisas para nós? Porque Ele sabe melhor do que nós.
porque Ele nos ama. E nós automaticamente não entendemos isso. A nossa tendência é falar, não, mas como assim? Nos apegamos à nossa justiça, à nossa razão, nos escondemos atrás dos nossos conceitos e preconceitos e colocamos de lado a obediência à palavra de Deus. E o benefício de obedecer é o recebimento da promessa, da garantia que ele diz assim, se vocês andarem, ouvirem as minhas palavras e andarem nos meus caminhos, eu serei o vosso Deus. Só para terminar. Se você está esperando algo de Deus, e está até mesmo questionando a Deus, por algo que você quer, e ainda não recebeu, e que o nosso relacionamento com Ele não seja baseado nisso, pensa um pouco. Porque o compromisso dele é o seguinte, se vocês obedecerem o que eu estabeleci e vos ordenei, eu serei o seu Deus. Talvez a gente esteja até duvidando de Deus, mas que Deus é esse? Que não faz o que... Né? Eu achava que Deus ia... A gente fica igual a Naamã, né? Rapaz, eu achava que se ia chegar, ia sair, me receber e... Vai tomar banho. Então, o compromisso dele ser nosso Deus, o meu e o seu Deus, está condicionado a nós sermos filhos. Hebreus diz, se você está sem disciplina, já não sois filhos, mas sois bastardos. Pensa bem nisso. Porque não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Amém?